Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje Liliana Gomes, que é diretora da Joy Model, que vai contar para nós um pouco da carreira de modelo. Tudo bom, Lili? Bem, você. Muito. A gente evoluiu muito em termos, né? Eu, quando comecei no mercado, a gente falava tudo era modelo. E hoje as modelos são um talento. A gente tem uma mudança muito grande nessa história. A gente até mudou no aspecto do nome da agência de Joy Model para Joy Management, porque, na verdade, quando você descobre uma menina, você tem que saber onde que ela vai dar, porque elas tem tantas possibilidades para uma pessoa que se torna modelo do segmento da carreira dela, que a gente achou melhor chamar Joy Management, porque no final é isso que a gente faz. A menina não é só uma modelo. Hoje as pessoas querem saber que a pessoa, além de ser modelo, ela tem uma atividade, que ela exerce alguma coisa, que ela tem uma profissão, que ela tem um hobby, que ela tem alguma coisa que direciona a vida dela. E isso passa a ser algo que compõe a figura humana dela para o cliente. E a carreira dela, então? Então a beleza, ela não nasce, ela se constrói. A carreira dela tem, de fato, um planejamento, é isso? Eu acho assim, nos termos do que a gente faz, né, que assim, eu tenho uma formação clássica da situação de modelo, eu acho que o formato físico da pessoa, o atributo físico é muito importante. Então, continua sendo para nós, principalmente. Então, a primeira coisa é quando você conhece um talento, né, quando você vai pesquisar uma modelo, a gente está pesquisando uma mulher bonita, determinadas alturas, determinadas formatos, meninas que têm uma beleza diferente das meninas que a gente já representa na agência. Então, tem todo um leque de formação que é bem específico e que às vezes as pessoas que estão fora não conseguem perceber. E até a gente que é modelo sabe por que eu fui escolhida e a minha amiga não. Sim. Então, cada agência tem uma característica própria. Sim. E a gente tem cada dia mais tentado ter uma identidade. Então, a modelo que é da Joy, ela tem uma maneira de ser, uma modelo que é de uma outra agência, então a gente tem uma identidade que passa por isso. E, de outro modo, eu acho que é uma evolução do mercado. As mulheres têm, principalmente as mulheres, arranjado, se colocado no mercado de um formato diferente, que eu não sou só bonita, eu preciso existir e complementar minha beleza com outras coisas, com os meus atributos. Personalidade, postura, uma atitude. Isso. Algum diferencial também, né? O que ela faz. A gente está vendo que, assim, existe um mercado comercial e fashion, né? Modelo que vai fazer publicidade, modelo que vai fazer passarela. Mas hoje também tem esse mercado de influenciadores, né? Que eles trazem algo mais do que eles fazem de fato, é isso? Acho também que, assim, que a mídia social, no começo, ela era um lugar muito específico e muito nichado. Então, existia a influenciadora. Eu acho que a tendência do mercado é incluir tudo isso num lugar só. As pessoas hoje querem ver a realidade e querem ver quem são as pessoas que estão por trás daquela situação. Mas, assim, quando a gente faz um casting com uma modelo, seja um casting internacional ou nacional, o cliente já, imediatamente, já pede o Instagram e começa a ver a pessoa no Instagram. Para entender quem ela é. Quem ela é. E muitas vezes, assim, o cliente está escolhendo a menina, ela está no segundo momento, ela já foi vista, ela está na fase de decisão entre ela e uma outra. O cliente pede para ela mandar uma foto do momento dela. Olha como é que ela está agora, tira uma foto dela agora, faz um vídeo dela agora. Uhum. Então, assim, nunca o presente foi tão importante como é hoje. Sim. Quem você é nesse momento. Então, essa questão da diversidade está em alta mesmo. A maturidade também veio para ficar nesse mercado? Eu acho que a diversidade geral, né, essa diversidade de corpos que fala como diversidade de modelo no sentido do fato de cada pessoa ser única naquilo que ela representa, né? E a questão da idade, eu falo, Simone, assim, eu até sou modelo algumas vezes na agência, porque tem trabalhos que as pessoas precisam de pessoas que têm o cabelo natural, como eu tenho, mas eu vejo que quando eu vou comprar um produto, eu quero ver alguém que esteja próxima da minha idade. E a gente já passou numa fase que você viveu também, que mulheres de 18 anos vendiam o produto para uma mulher de 50 anos. E era muito difícil esse confronto de você ter uma capa de revista com uma menina e você saber que é impossível você adquirir aquela beleza. Exatamente. E hoje em dia, com tanta perfeição que a internet proporciona, as pessoas estão buscando aquilo que é natural. Exato. Olha, eu quero saber que essa pessoa tem rugas e ela consegue conviver com isso, que essa pessoa tem um problema de peso, ou que essa pessoa tem um problema qualquer, e que ela é semelhante a mim. Então, acho que nisso
as influências, modelo ou o que seja, fazem uma influência naquele que vai comprar e influenciam a compra, sim. Sim, porque o produto tem que ser real, né? Para uma pessoa real. É, Não pode uma menina de 18 vender um produto para uma mulher de 60 dizendo que ela vai ficar com aquela pele, porque não vai, não vai. né? Sim. Exatamente. E essa questão da rejeição, porque isso existe fora e dentro, né? Das telas, das passarelas, das capas de revistas. Como é que a modelo lida com isso no dia a dia? Porque ela passa o dia inteiro recebendo não, né? São muitos nãos para um sim. Eu acho assim, o Brasil, a gente vem de uma ilusão, né? A gente fala assim, Gisele Bündchen, melhor modelo do Brasil. Não, Gisele Bündchen, uma menina que levou 2 anos para ser reconhecida e começar a trabalhar, porque o padrão de beleza dela, ou que ela representava, não estava ainda entrando. Então, as pessoas costumam não respeitar o processo. E como a gente vive num mundo imediatista, as pessoas não esperam aquele tempo. Então, a rejeição é normal. Eu não sou um profissional, eu não sei trabalhar ainda. Eu estou aprendendo ainda no mercado. Claro. Como eu posso chegar e desempenhar bem num desfile, ou fazer uma capa de revista, ou conseguir algum trabalho, se eu não tenho experiência? Então, a experiência é muito importante. Então, eu costumo dizer que uma modelo não está pronta antes de 5 anos de carreira, porque antes disso ela não conhece o mercado a quem ela pertence, ela não conhece todo o potencial que ela pode ter, tanto que seja nacional ou internacional, ou até uma possibilidade de atuar no futuro. Mas eu acho que às vezes as pessoas têm a tendência de achar, sim, eu posso ser modelo e não encarar a coisa mais importante que é ser rejeitado. Quando eu escolho você, eu estou rejeitando 10 outras pessoas que estão ali esperando para serem escolhidas. Então, distanciar o produto que você é da pessoa humana que você é que é o desafio de quem é modelo. Olha, ele está recusando a minha imagem, mas não está recusando a mim. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, você tem o seu namorado que diz que você é linda, sua família que diz que você é linda, suas amigas dizem que você é linda. Aí você vai no cliente, o cliente não te pega. E você fala assim, bom, então eu tenho uma agência, mas eu não trabalho. Qual que é o problema? Então, a questão do desenvolvimento do produto, que no final é o que os agentes são, a gente desenvolve o produto, ela tem sempre que estar numa parceria entre aquilo que eu penso que eu posso fazer de você, da sua imagem, e daquilo que você mesmo consegue reproduzir da sua imagem mental do que você quer projetar. Então, é muito importante para os modelos olharem, olha a minha foto, olha a sua foto. Essa é a mulher que você pode ser. Aí ela começa a reconstruir aquela mulher que está na foto e trazer ela para a vida nela própria, né? Claro. É uma atriz que não fala. Eu falo que os modelos são atrizes Que não falam. assim, mas elas atuam naquele breve momento que elas estão fazendo uma foto ou um vídeo, ou o que seja, elas estão atuando um personagem. Estão interpretando até aquele produto, né? Porque precisa ter essa identificação. É isso, é esse o processo que ocorre, né? Eu acho. Eu acho que no primeiro momento, sim, você é muito produto e a maioria dos castings você começa a entrar assim, eu preciso de uma morena de olho castanho, aí vai você. Eu preciso de uma loira de olho azul, aí vai você. Aí tem um momento que o cliente começa a reconhecer você e ter o nome, e aí tem um terceiro momento das meninas que são tops, que não é um lugar para todo mundo, né? Não é todo dia que nasce um Pelé, um Maradona. Sim. Então, ser top também é uma questão de oportunidade, talento, destino. Eu não sei, entendeu? Eu acho que são ocasiões. Eu acho que a modelo, quando entra na profissão, ela tem que lidar assim, como é a profissão de modelo. Como é que eu faço para ser bem-sucedida? Se isso vai me levar a ser top na minha área, ok. Mas se não, o que eu estou ganhando? Então, é importante você pensar nisso. O que é uma average model? É uma menina que pode trabalhar no Brasil, que pode viajar para o exterior, que tem uma competência para se sustentar, que vai ganhar tanto dinheiro, talvez, como um médico, advogado ou mais, mas que vai ter essa profissão. Então, a gente gosta muito de trazer as meninas para a realidade, antes delas começarem a trabalhar. E você sabe muito bem, o começo de carreira é muito complicado. Os Sim. 2 primeiros anos são muito sofríveis para os modelos, e ali a gente perde muita gente. Sim, Porque as pessoas desistem. porque tem todo esse preparo, né? De se E preparar. porque a rejeição não é um lugar que a gente está sempre preparado para separar você do produto que você mesma é, né? Exato. E tem essa fase de cursos, né? Tem muitos cursos que ajudam nesse processo quando você vai tanto fotografar, e quanto mais fotografar, por isso que me lembro no começo da carreira, tinha que fazer muito editorial, né? Pois é, mas então, e daí vem a coisa, assim, eu sou bonita, vou numa agência,
Mas assim, se eu fosse uma dentista, eu preciso de 7 anos de curso, né? Vou fazer um curso e depois vou fazer a especialização. Onde está o curso que prepara as modelos para tudo que elas vão sofrer de desafio ao longo da vida delas? Por mais que você faça um curso local que tem na sua cidade, as pessoas fazem um curso de 3 meses, 6 meses, e depois elas entram no mercado e ninguém mais ensina. Elas vão aprendendo por pistas, por observação, né? Sim. Por tudo isso. Sim, é uma dedicação constante nesse trabalho diário, né? Está sempre de um estudo, digo, de um estúdio para o outro, a gente estava sempre aprendendo alguma coisa diferente, É verdade. né? E até mesmo quando a gente mudava de mercado, mas vai para fora, são questões muito diferentes. A viagem para o Japão, aprender a disciplina, o compromisso de estar sempre. Você foi para o Japão na sua época? Não, queria muito ter ido, mas Ah, eu também. Eu nunca seria o perfil de Japão. é. E você não foi por quê? A minha mãe não queria que eu fosse até terminar os estudos. E o Japão você tinha que ir muito jovem, né? Claro. E ela disse: você só viaja daqui quando você Ai, tiver com gente, os estudos. pais, né? Eu sempre, quando tem a agência, eu gosto muito da área de descobrir as meninas e da área de exportar as meninas, né? O meio da carreira ali, a mesa de booking, eles trabalham bem, mas eu sempre falo para os pais, você tem que considerar e você ajudar o seu filho a realizar o sonho, não você impor desafios para que ele prove, porque a carreira de modelo ela já é tão difícil que seu filho, se tiver ainda que provar para você que ele é um talento, Sim. parece assim que na hora que as pessoas falam assim, olha, eu quero ser modelo, os pais falam, tá bom, então te tiro o dinheiro, toma aqui o carro, não posso pagar mais isso, você se vira sozinho. Não, é justamente o contrário, vem aqui, ajuda a administrar o dinheiro, administra a carreira, apoia para viajar, porque tudo que tem de importante na vida de modelo é viajar, né? É viajar, é adquirir essa experiência, né? É. Durante todo esse processo inicial, não só nos cursos, mas o dia a dia. É como você fazer, eu sempre faço essa comparação. Se a gente tem que ir 7 anos para uma faculdade, estudar todo dia, o modelo vai passar por esse processo. Ah, mas eu vou ter que gastar com book, com composite. Claro. A gente gastava muito mais do que agora, né? Que tem o processo digital. Ah, mas eu tenho que pagar para esse modelo? Eu falei, mas você teve que pagar para estudar na faculdade, né? Então tem esse processo. É como o estágio também, né? Que você começa ganhando menos, tem toda uma tabela que as pessoas não sabem disso que tem esse processo. Eu costumo dizer que tem os primeiros 2 anos, que é os anos de você descobrir se você foi feita para aquilo. Sim. E é onde a gente perde mais modelos ou ganha as modelos. A menina que consegue sobreviver os 2 primeiros anos, aí ela entende a sistemática e ela mais ou menos desenha mentalmente onde é que ela quer ir e vai em frente. Então, eu te cito um exemplo que, assim, que a gente administrou o começo de carreira da Gisele. Então, quando a gente encontrou ela estava numa excursão do Dilson Stein e eles iam para o Play Center, né? Lembra que tinha o Play Center? Era uma excursão. E aí eu falei para ela, olha, não quer em vez de ir no Play Center, vir conhecer a agência e tudo isso? E ela me disse assim, eu quero ser a maior jogadora de vôlei do Brasil. Mas se você me disser que eu vou ganhar mais dinheiro sendo modelo, eu vou pensar a respeito. Aí eu falei, não, eu garanto, pode entrar. Aí ela saiu da excursão dela e foi na agência. Isso já é uma escolha muito importante para uma menina que tem 14 anos já ter uma capacidade dessa. Sim. Mas algumas pessoas não estão ligadas nisso, porque não é que a pessoa está o tempo todo sabendo do potencial dela. E mais difícil que tudo, você não sabe quando você começa a carreira qual é o seu potencial. Exato. Porque você não sabe dizer se sua amiga é melhor que você ou não. Você acha ela ótima, mas quando você vai num cast, você não consegue entender ainda por que a menina pegou e você não. Depois de 5 anos, você sabe, eu não peguei porque a menina que estava lá, ela tinha isso ou aquilo, ou porque eu vi que eles queriam uma menina mais morena que eu. Aí você começa a entender e não sofrer mais, mas no começo você não tem entendimento disso. E aí você sofre muito. Exato. Depois tá quando... ligado à beleza, né? Então, mexe com o ego, mexe com a autoestima, né? Não, mexe com o seu dinheiro também. Todo dia sabe um casting de 10 mil reais. Esse dinheiro, 10 mil reais, já compro isso, já pago aquilo. Aí você não para. Eu sempre pensava assim, quando eu era modelo, se todos os testes que eu tivesse pego esse mês, quanto eu teria ganhado se eu tivesse? Você pensava isso também? O tempo que você fica no estúdio, você começa a pensar, se esse tempo no estúdio eu tivesse ganhando dinheiro, né? As coisas seriam mais fáceis. Hoje em dia não tem muito casting, sabia? Material enviado todo pela internet. A gente tem uma pré-seleção e aí o cliente pede mais vídeo ou mais alguma coisa e eventualmente a menina vai visitar o cliente quando ele está ali naquela seleção que já está nas 2 ou 3 pessoas, aí eles veem as meninas pessoalmente. Então é pior ainda, porque as meninas ficam em casa sem muita entendimento se elas estão sendo vendidas ou não.
A gente tem um sistema que informa, logicamente, você tem métricas que as meninas podem tomar conhecimento, mas é muito distante. Distante, não tem um dia a dia tão. Era um dia a dia muito dinâmico, era o dia inteiro, agência, estúdio, agência, o tempo inteiro. Quando você foi, né? Sim. Eu, quando fui modelo, a minha época era 90, 89, 90, a gente tinha em Paris 12 castings por dia. Fazendo mapa na mão. Sim. A gente passava a noite anterior fazendo um planejamento do que você conseguia cumprir e ligava da rua, né, do orelhão, de que tivesse, para avisar o booking se você estava conseguindo fazer os trabalhos. Então, assim, era um movimento incrível. Hoje em dia, você pega uma menina em Paris, ela faz 1, 2 shows, já é o máximo para eles. As meninas faziam 15 shows por temporada, por saison. Mudou muito. O mercado é muito amplo, muito concorrido e com uma oferta de trabalho de matéria humana muito boa. Sim. Existe algum mito a respeito, né, de início de carreira, de ilusão da modelo? Como você... Sim, muitos. Eu acho que tem um mito de que a modelo que ganha o trabalho é a mais bonita. E não é. Não. Geralmente as meninas que ganham o mercado são as meninas que têm perseverança, as meninas que ficam e que, portanto, o cliente, não sei quem é ela, não sei quem é ela, quem é essa menina? Vamos testar essa menina, quero essa menina. Então, assim, as que perseveram, ficam e impõem uma maneira de ser. E o mito de achar que a história do príncipe encantado, que alguém vai te achar e fazer de você uma top. Andando na... Então, assim, a gente tem muita menina que fala assim, olha, se ele me escolher, eu vou emagrecer. Eu falo assim, se você não emagrecer, ele nunca vai te escolher. Não, mas se eles quiserem, eu preparo o meu corpo para isso. Eu não preciso aprender inglês. Quando eu chegar lá, quando eu for para Londres, eu vou aprender, eu faço um curso lá. Não vai acontecer, porque o teu cliente vai decidir. Então, assim, tem vários mitos sobre a profissão. E um mito de que a vida de uma top ou de uma modelo normal é mais fácil do que é de fato, porque não é um desafio todos os dias, né? E a beleza não é uma coisa... Você nasce bonita, todo mundo, eu costumo dizer assim, todo mundo é lindo aos 16 anos. Nem todo mundo aos 20 e raríssimos aos 30. Sim. Porque se você não comeu direito, você não fez a sua ginástica, não cuidou da tua pele, do teu cabelo, você vai envelhecer e eventualmente vai envelhecer sem qualidade e vai perder seu mercado. Exato. Serve para tudo na vida, né? E essa questão tem também relação direta com a saúde, né? Eu acho. Assim, como é que você tem pele bonita se você não comer bem, né? Se você não dormir bem. Como é que você vai ter um corpo legal se você não fizer esporte? Assim, essa questão do esporte é uma batalha muito grande, mas para mim o principal desafio de modelos brasileiras é a questão da língua. É subvalorizado, né? O nosso país é um país que não valoriza uma segunda língua, as pessoas saem da escola sem falar nenhuma língua. Nem direito português, né? Vão para a universidade sem aprender a falar, né? Às vezes sabe ler inglês, mas não sabe conversar, não tem a menor utilidade da língua, e não acredito na importância que isso tem, apesar da gente ter a maioria do conteúdo que você tem feito em inglês. Ainda assim, as pessoas consideram que o inglês não é tão necessário quando ele é de fato. É muito importante, né? Muito importante. Uma língua universal. Isso. E aí ainda acho que assim, tem melhorado muito, mas as mulheres têm uma dificuldade de fazer esporte todo dia. Muito. E isso é muito Principalmente importante. quando ela é bonita, quando ela é magra, ela é alta, ela acha que tá ok. Ela trabalha mais em fazer dieta, ficar magra, Uhum. mas daí chega uma hora que o corpo não responde, não. Exatamente, como você falou, com 16 é fácil. Isso. Você come hambúrguer, mas você tem a cara bonita, a pele impecável, não dorme tão bem, mas tá tudo certo. Você... Tira a olheira no trabalho, vai lá e faz. Agora tem o Photoshop, né, que resolve tudo. Aí a menina vai lá e acredita naquela imagem e fala, isso aqui que eu sou. Exatamente. E esse mercado também, né, com relação à diversidade, a gente ouve falar dos talentos, como você falou, da modelo plus size. Como é que está funcionando? Qual seria o padrão? Você disse que cada agência tem um padrão diferente. Eu não sei como é que as outras agências fazem. Nós gostamos muito de ter meninas, de ter diversidade no sentido assim, que uma menina é diversa da outra. A gente trabalhou e a gente teve muito desenvolvimento com meninas trans. É uma área que a gente trabalha muito bem e a gente foi pioneiro nisso, até porque nos aconteceu de achar meninas que eram importantes com esse tipo de beleza. E a questão da plus size também é uma questão que assim, as pessoas subvalorizam, porque as meninas engordam e falam assim, agora em diante eu vou ser curvy.
ou eu vou ser plus size. Mas para ser curvy e ser plus size é pior ainda, porque você tem que ter uma medida. Se você perder, você sai do padrão. Se você aumentar, você sai daquelas medidas. E é tudo baseado em medidas reais. Então, às vezes, a pessoa engorda, mas engorda num lugar que não tem que engordar. Ela não mantém a proporção. E daí eu falo, o que eu repito, pegar o trabalho, pegar o desfile é importante. Vamos dizer se você passa na prova de roupa, porque depois você tem que vestir a roupa. Olha, você é linda, eu acho você linda, combina com o perfil que eu tenho. Vamos provar o vestido? Aí, se o vestido não ficou bom, você não vai. Pode ficar de fora tanto Isso. do padrão tradicional até aqui, quanto do plus size. E a plus size tem países ainda que não trabalham. Você não tem muito plus size na França. Você não tem muito plus size na Itália. Você tem um mercado muito grande na Alemanha, você tem um mercado muito grande nos Estados Unidos e alguns países com esse tipo de alimentação, que eu acho que é ruim, portanto, então fabrica mais pessoas plus size e tudo isso. Mas, assim, existem limitações em alguns mercados. Entendi. Os mercados que têm muita ligação com estética, eles são bem preconceituosos. O Brasil é um país bem liberal. A gente acolhe muito, porque nós somos diversos, né? Assim, a gente não tem uma característica única, já como raça, né? O que é o brasileiro? É uma mistura de tantas raças conjuntas. E então a gente aceita muito bem essa diversidade. Tem países que não. Interessante isso, né? Muito. E por trás dos bastidores, o que acontece por trás dos bastidores? Da agência ou do cliente lá? De tudo, da agência, do cliente. Do cliente, eu não sei, você que vai me contar que você que... Porque, assim, a gente fala assim que nosso trabalho é 50%, é colocar você dentro do estúdio. O que acontece lá dentro é muito importante. E aí as pessoas não se colocam no lugar de que dentro do estúdio existe uma política. Se você é uma pessoa chata, impontual, que não releva o cliente, que passa o dia no seu telefone, ele não vai te chamar de novo. Então a gente fala assim, você agora vai no seu cliente, você tem que cativar o seu cliente para ele te chamar novamente para os próximos trabalhos. E é assim que vai. Porque um bom cliente, ele te chama para um trabalho, depois ele muda de área, ele vai subindo e ele te leva junto. Como em quase todas as áreas da vida, né? Sim, sim. E na agência, os bastidores, o que eu acho mais importante às vezes as meninas têm que entender que o booker, né, que é o vendedor das meninas, ele também é um cliente. Ele também tem que comprar a beleza dela. Então, a modelo também se vende para aqueles que a vendem, porque a menina, vamos dizer que uma menina começa a carreira com 16 anos, uma menina com uns 17, 18 anos. Você vai envelhecendo, você vai mudando seu corpo, você faz ginástica, tem que ir lá na agência e se mostrar, né? E deixar as pessoas verem essas coisas novas que você tem. E hoje em dia você tem que cuidar muito de mídia social. Então, a mídia social é um atributo, te ajuda muito, porque às vezes você pode fazer um trabalho sem ter que ir 3 vezes no cliente, mas ela te atrapalha muito. Sim. Porque imediatamente o cliente percebe se você é ou não é a cara do produto dele. Então você tem que cuidar muito bem da imagem que você está projetando no seu Instagram. Porque às vezes você fala uma coisa ali, mas você faz outra completamente diferente. E as pessoas têm uma tendência de achar que o Instagram é uma coisa pessoal. E esquecer que aquelas 3 mil, 4 mil, 20 mil, sei lá, 100 mil pessoas, são pessoas que estão olhando para você e te julgando também. Gostam de você, mas não concordam com você em tudo. Então, as pessoas esquecem, às vezes são muito pessoais, às vezes são muito políticas. Aquela velha história política, religião, a gente nunca está falando a respeito. Coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que hoje a modelo ela tem muitas competências. Ela não pode ser... assim, a gente sempre falou, né? As pessoas tinham uma característica de falar que modelo é burra, porque as modelos não falavam. Mas para você ser modelo, você precisa ter tanta inteligência e tanta flexibilidade, que é uma coisa antinatural você pensar que uma pessoa pode chegar a ser uma top model, viajar para tantos países no mundo, estar sempre sozinha, se ela não for uma pessoa inteligente e equilibrada emocionalmente. Exato, eu acho que essa questão da saúde emocional é muito importante, porque você tem que saber se relacionar com as pessoas, desde entrar na agência, como você falou, se relacionar bem com o seu booker, que vai ser ele que vai... Se relacionar com você mesmo, porque você tá muito... Quando você é modelo, você fica muitos períodos sozinhas. Muito. Tá bom, você vai para a China, chega lá, você encontra um monte de coleguinhas, mas as coleguinhas não vão onde você vai. Aí você vai da China, você vai para o Japão, aí da Japão você vai para Nova York, aí sua família continua no Brasil, seu namorado, se você tem, e se ainda tem, também continua no Brasil. Então é uma vida muito solitária, onde você tem que se compor
emocionalmente. Então, quem não é forte emocionalmente, que não consegue se fortalecer nisso, perde muito espaço. Perde. Isso é fundamental. Eu acho que a saúde mental é fundamental na profissão. Eu acho que hoje a gente vive num... Eu acho também o seguinte, Simone, antes as pessoas não discutiam saúde mental. Eu acho que o problema existia igual. Só que as pessoas não falavam. Não falavam. Ninguém absolutamente falava que tinha depressão, era um tabu falar. Ninguém falava absolutamente de nada. Então as coisas... hoje em dia você se fala a respeito disso, as pessoas discutem, se discute a quantidade de doenças mentais que as pessoas têm e se leva para o lugar que é o lugar comum. Internet. Da mesma maneira que você tem cólica, ou que você tem dor de barriga, ou você pega gripe, a tua mente também adoece, ela pode ser curada de coisas mínimas. Era um tabu, e hoje ainda é muito preconceito de falar, não tem saúde emocional. Não, gente, às vezes você passa em fase da vida que você não segura. Eu seguro, mas você não consegue. E isso tem que ser relevado, né? E a exposição do modelo é um lugar, eu acho, de bastante... exposição emocional, eu acho. Muito. Eu acho que é super importante, porque você vai lidar com isso agora cada vez mais, porque você está exposta na internet. Você passou por fases difíceis quando você era modelo? Sim, para mim foi difícil ali aquela fase inicial, quando eu tinha que cumprir as metas com relação às minhas medidas corporais, né? Então eu tive bastante dificuldade de lidar com a questão de eu precisava emagrecer muito rápido, não só por um concurso, mas também pela questão do trabalho, do quadril, né? A medida do quadril. Era tão importante naquela época. Muito importante, E aí, para mim, isso foi uma fase difícil. Mas essa questão do peso na fase inicial e depois a questão já de lidar com os nãos, para mim isso já não era problema. Você ia bem, né? Eu ia bem. Eu acho que até hoje, assim, na questão de desfiles, principalmente, as medidas continuam sendo importantes. E agora a gente está numa fase de super mulheres magras, né? É uma coisa assim, de novo. Ninguém está falando que é heroína chique, como foi naquela época, que eram meninas que pareciam não saudáveis. Tem que ser saudável, tem que ser magra e tem que ser tonificada. Eu falei, gente, é realmente uma atleta. Aí veio a cirurgia plástica para fazer tudo isso, né? A lipo-HD que define tudo numa pessoa super magra. Ou esses remédios novos, todas essas químicas que as pessoas estão usando, né? Que é um perigo. Eu recomendo, tá, gente? Não usar, porque a hora que parar de usar, vai voltar tudo ao normal de novo. Exato. E você vai ficar num lugar de solidão e bastante gasto financeiro. Mas eu acho isso. Quando comecei, eu tinha muita dificuldade, porque eu era já formada também. E eu não aguentava não fazer nada. E esperar para fazer o próximo cast, eu não conseguia lidar com isso. Então, rapidamente, quando a Elite me convidou para trabalhar na agência, eu aceitei, que eu fui trabalhar no concurso. Sim. Porque eu me senti mais ativa, fazendo e desempenhando alguma coisa, porque a modelo fica muito tempo solta. Se você não for uma pessoa que faz a programação, vou para o esporte, vou para onde? Tá bom, então cancela porque eu vou trabalhar hoje. A vida é complicada. É complicada. Eu acho que é complicada. E nessa fase... eu digo nessa fase assim, mais de transitar, né? Ela tem um período que ela vai até o auge da carreira dela. Daí depois ela tem que definir o que ela vai fazer da vida. Ainda existe essa questão, essa importância de você fazer esse planejamento, porque mesmo que você vá trabalhar, você não vai trabalhar todo dia mais. Olha, eu vejo que o mercado cresceu. Então a coisa da idade melhorou muito. A gente continua começando meninas com 16 anos. Muitos dos mercados internacionais estão pedindo meninas só acima de 18 anos. Quando a gente teve uma Gisele Bündchen, a Isabelle Fontana, outro dia a gente encontrou com ela, ela começou a viajar com 14 anos. Sim, era muito cedo. Era muito cedo. Então, assim, expõe as pessoas a muitas situações difíceis e quando elas eram menor de idade. Mas você tem uma Naomi Campbell que tem 53 anos trabalhando ativamente, sem uma segunda atividade, só tá como modelo. Eu fui na Women uns 3 anos atrás, que é a agência dela, teve um ano que ela foi o maior faturamento da agência. Porque ela fechou contratos incríveis de uma mulher dessa idade. Então, assim, tem muitas meninas acima de 30 na nossa agência trabalhando muito bem. Tem algumas meninas... E, na verdade, a maioria das meninas são elas que saem do mercado. Não é o mercado que as recusa. Chega uma hora que elas não suportam mais e querem fazer alguma outra coisa. Mas, hoje em dia, também,
a profissão de modelo te exige você ter outras atividades, isso vai te dando mais espaço. Claro. E o concurso, então, voltou com tudo, né? Antes a gente não ouvia falar mais nada. Foi a Elite. Eu acho que foi porque eu parei de fazer aquela Isso. E agora voltou com tudo. É assim, olha, eu nasci nesse mercado fazendo The Look of the Year, né? A primeira vez que eu trabalhei em 89, eu era modelo. Aí em 90 o dono da agência me convidou, falou, olha, você trabalha como modelo, mas trabalha na agência e vai fazendo sua carreira de modelo em paralelo. E eu fui fazendo e me apaixonei pelo que eu queria, que eu fazia. Então, quando eu saí da Elite, acho que era 2002, alguma coisa assim, a agência continuou fazendo. Eu não sei que momento que eles pararam de fazer. Eu fui trabalhar montei uma escola de modelos com o Name, não sei se lembra. É. Aí depois eu comecei a trabalhar para a Viva, uma agência de Paris, fazendo scouting para eles. E daí o John me convidou para fazer a Joy. Eu fiz junto com o John Casablancas, que é da coisa. E o primeiro concurso que a gente fez foi em 2009, um concurso que chamava Beleza Mundial. A Mundial que patrocinou, a gente achou a Laís Ribeiro. Sim. Então, aí a gente teve um hiato e começamos a fazer The Look of the Year em 2013. E de lá a gente faz todo ano, assim. A gente faz sem patrocínio, assim, se tem patrocínio ou se não tem patrocínio, a gente faz igual, só que a gente mudou a característica. Na Elite, a gente tinha um concurso onde tinha que ter uma vencedora. As meninas todas iam para a Elite e elas disputavam contratos de trabalho com garantia começava com 250 mil, 150 mil, 100 mil, e as meninas assinavam um contrato. A gente pegou isso e transformou numa coisa diferente. A gente traz 35 agentes do mundo inteiro que vêm ver 20 meninas e 5 rapazes que a gente apresenta, né? Esse ano foram 18, 5 rapazes, até no máximo 20 pessoas. E aí essas agências, além de votar na menina, eles fazem uma proposta de trabalho para elas. Então, me interessa para levar você para o Japão. Tinha um agente do Japão. Ele já vem, já fecha as parcerias dele. Então, a gente transformou um concurso numa seleção de modelos, onde o cliente está ali 100% presente para ver e escolher a menina que ele quer. Mais produtivo? Muito mais produtivo, mais seleto, Sim. muito mais reservado, Muito mais. como seleção, mas eu acho que muito mais eficiente para as pessoas, muito mais profissional. Até para as modelos ingressarem no mercado, senão ficava muito restrito a vencedora. E era todas as meninas tinham que começar com uma agência só, que era Elite, então se ficava aquela pressão assim, como é que você coloca todas essas meninas no mercado, mesmo sabendo que a Elite tinha 25 agências ao redor do mundo, mas como é que você coloca elas no mercado? E dessa maneira, você não fica restrito. Tem menina que vai viajar imediatamente, fala inglês, está bem, vai. Tem menina que vai demorar 2 anos porque está na escola ainda, ou foi, a gente achou a gente põe meninas a partir de 15 anos podem se inscrever, então às vezes tem uma menina que não fez 16 ainda, e vai. Então, até nisso mudou também. E eu acho que hoje, como tem a internet, você diminui muito assim, os pais podem acompanhar tudo, os pais descobrem quem você é, podem ler tudo a respeito, os adolescentes estão mais presentes. Então, eu acho que é mais fácil do que antes. Muito mais interessante. Você começou a tua carreira qual ano? Foi em 99. É. Mas com que agência que você começou? Lá em Porto Alegre, com a Nádia. Olha, Nádia, amada. Eu participei do modelo da capa da Capricho. Aí entrei na equipe, mas a equipe ficou meses, acho que foram 6 meses em Porto Alegre. E aí teve... É verdade. Isso, foi ali. E aí teve o Garota Verão, claro. Que maravilhoso. Eu fui umas 2 vezes no Garota Verão. Você participou? Participei ali. Ali a vencedora já assinava um contrato com a Elite. Que bárbaro. É verdade, a gente teve uma época que a gente fechava com eles. Nossa. E aí eu comecei com a Nádia. Daí depois eu fui para o Rio fazer o teste da Malhação com a Elite. Lá o Hélio me convidou para ficar, porque eu não passei na Malhação, mas ele disse que queria que eu ficasse lá. E eu quis ficar, fiquei alguns meses lá. E trabalhou bem? Trabalhei, só que eu falei para ele, olha, tô percebendo que eu faço muito trabalho para televisão, eu queria fazer trabalho para modelo. Ele falou, o mercado aqui é um pouco diferente, mas você tem time para televisão. Eu falei, mas eu gostaria de ser modelo. Ele falou, então vou te mandar para Liliana em São Paulo, porque lá o mercado é diferente, é muito diferente. E aí tinha outro diferencial para mim, que eu tinha a minha família paterna aqui. Você tinha mais estrutura também. Mais estrutura. E ele falou, então, vamos. E aí eu vim e fiquei. Mas você ainda tem a vontade de fazer coisas como atriz?
Eu acho interessante, sim, eu gosto da ideia, principalmente quando fala em cinema, eu gosto bastante. O cinema eterniza as pessoas, né? É. Só essas pessoas são felizes, os atores de cinema. Vai passar 50 anos, eles vão estar lindos, maravilhosos lá atuando. Exato, mas eu gosto bastante de É. interpretação, eu fiz bastante, né, Sim. durante a minha carreira. Mas o papo tá maravilhoso, a gente vai precisar encerrar, infelizmente. Olha, tá vendo? Eu pensei que eu não sabia nem o que falar, preciso falar. Não tem muito mais para falar, mas Olha, gente, eu preciso falar só uma coisa. A Simone foi uma modelo, ela é muito humilde, ela fez uma carreira incrível na época dela, muito diversa, né? E viveu com muita honestidade esses momentos. Muito legal o seu programa, esse caminho que você está construindo. Eu te desejo muita sorte. Obrigada, que honra. Honra minha. E receber esse depoimento, realmente eu fui bastante feliz nessa fase como modelo. Acho que eu encarei o desafio, tipo, eu não entrei no The Look of the Year, não passei ali. Ela é muito corajosa, né? Sempre foi, né? Mas eu vou seguir em frente, porque é o que eu quero. Eu lembro que eu tinha 9 anos quando eu disse eu quero ser modelo. Sério? E depois eu quero ser jornalista. Você sabe que eu li uma coisa de um psicólogo falando que 9 anos de idade eu tive uma filha, né? E aí eles falam que com 9 anos de idade você anota as coisas que ela fala que ela quer ser para você mostrar para ela, porque 9 anos de idade é a idade que o seu subconsciente revela as coisas que têm a ver com a sua profissão de modelo. Então eu anotei tudo para dar para minha filha. Ah, olha só. A minha queria ser agente de modelo, tá lá trabalhando comigo. Ó, tá vendo? Se confirmou. E qual seria então a sua dica, o seu conselho para quem quer ingressar nessa carreira? Minha dica mais preciosa: sempre procure os melhores. Começa pelas melhores. Porque daí, se você não for pronta para uma agência melhor, aí você vai para outra. E segundo, assim, confia muito no seu coração, porque assim, a maioria das meninas, a história delas é a história do patinho feio. Elas são desajeitadas na escola, ninguém acha elas bonitas, nenhum menino olha para elas e de repente elas viram um cisne. Sim. Então, confia nisso, deixa um profissional te ver e fazer um julgamento a seu respeito. Sim. Né? Que é muito importante. Muito maravilhosa, Lívia. É isso. Uma honra, né, participar da minha vida como modelo e seguir, né? Sim. Aí você está me acompanhando ainda e eu também. Que bom. Muito feliz. Feliz. Obrigada. Obrigada a você. Agora você pode curtir lá, comentar, compartilhar e se inscrever, assina o sininho. Em breve, Liliana Gomes está no ar.